Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Escolher o que é melhor pra você, meu irmão, é caminhar com a razão, que o caminho é um só, que nem tudo convém. O que parece ser bom pode ser ruim também. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Levar a paz por onde for, passar essa fé para alguém e semear a 100 por 1, só depende de cada um. Perdoar como Jesus perdoou, nós temos algo em comum, foi Jesus que ensinou. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem, amar como Jesus nos amou. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma semana das transmissões online. E hoje é o Luiz Eduardo quem estará conosco com o tema Por que estou na família que estou. Mas antes do Luiz Eduardo iniciar, eu vou dar alguns recados. Estou compartilhando a tela. Pronto. Bom, então lembrando que o atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone. Basta que envie o nome e o telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org, que assim que for possível, um atendente fraterno irá entrar em contato. Também estamos com a campanha Acolha uma Família. Lembro que nesse momento você pode estar auxiliando com esses itens que estão na tela, ou sejam, alimentos não perecíveis, o leite, as fraldas, os itens de higiene pessoal, como também você pode estar auxiliando com outras doações, como casacos de frio, cobertor, qualquer coisa que você queira doar, que você imagine que vá auxiliar a uma família, a sua doação é muito bem-vinda. Para isso, basta que você leve até a obra social Célio Lemos, na segunda, na quarta ou às sextas-feiras, no horário das 9 da manhã ao meio-dia. Caso você não possa estar indo até o local, envie uma mensagem no WhatsApp da Iris, que é o 98163-0807,
e combine com a Íris como que você pode estar fazendo a sua doação. Esses eram os recados. Então, para que o Luiz Eduardo possa começar, vamos fazer uma prece. Podemos, nesse instante, ir cerrando suavemente os nossos olhos e agradecendo ao Pai por estarmos novamente mais um dia reunidos, agradecendo pelo amparo que recebemos e pedimos a Deus que nos inspire em nossos dias, em nossa caminhada, para que possamos cada dia sermos um pouco melhores, para que tenhamos amor suficiente para não nos ferirmos com os venenos alheios e para que de nossos lábios possam somente sair o doce do nosso coração. E pedimos ainda a Deus que esteja conosco durante essa transmissão, nos iluminando, nos guiando, iluminando ao nosso palestrante, para que ele tenha as palavras que possam tocar os nossos corações. Que estejamos amparados, agora e sempre. Que assim seja. Seja bem-vindo, Luiz Eduardo. Então, oi, tudo bem? Então, hoje você vai explicar por que as pessoas estão nas famílias que elas estão, né? Isso. Então, até já. Até já. Obrigado. Prazer estar aqui com todos vocês, que possamos ter um momento aí de conversa tranquila sobre esse tema, porque estou na família que estou. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar pelo Facebook. Eu vou pedir para a Carolina para colocar o nosso slide, faz favor. Isso. Então, essa nossa conversa, ela vai ter o objetivo aqui, principal, né, da gente estar esclarecendo alguns itens com relação à família corporal e família espiritual, né? A gente vai basear alguns slides aqui que a gente colheu com base num trabalho da nossa, que é a xará, da Carolina von Straten, que é da Spiritism Society of London, Inglaterra, Reino Unido. Então, a gente agradece a ela por ter disponibilizado alguns desses slides que a gente se baseou para fazer o estudo, né? Mas o grande... eu queria até pegar uma licença aqui, viu, Carolina, para falar, porque nós estamos bem no meio da 46ª Semana da Família, o tema hoje é família, então, por que não, né, a gente até fazer aqui um momento de propaganda. A gente está aqui com a Semana da Família acontecendo, hoje é dia 14 de julho, já teve no dia 5 de julho a palestra Mídia, Tecnologias e Famílias Espíritas, está gravado no Facebook e no YouTube também, da USE, e também já teve no dia 12, domingo agora, Sexualidade, Espiritismo, Diversidade e Inclusão, muito interessante. E agora, no domingo que vem, dia 19, vamos ter a Família e as Doenças Psicossomáticas com a Paula Guimarães, Daniela Souza e Eduardo Martins. E depois, na outra semana, uma palestra, a última, que é Família, Educando e Construindo o Ser Integral. Estão todos convidados para assistir e participar, tá bom? Quando a gente vai falar aqui de família, eu gostaria que já ficasse entendido, não vai ser esse o nosso tema,
não vai ser esse o assunto que nós vamos explorar, mas gostaria de já deixar bem entendido que família a gente considera esse panorama, esse universo, né, que transcende o tradicional, né, mas que vai para o aconchego do ser humano num núcleo familiar, aonde ali vão ocorrer as interações psíquicas desses seres que estarão vivendo juntos, né, sob a égide de um sentimento, de um amor, de uma necessidade, às vezes, né? A gente também não vai aqui abordar certos aspectos de conflitos familiares, a gente vai falar exatamente sobre família corporal, família espiritual, né, e entender agora por que estou na família que estou. Existem aí vários conflitos que são abordados aí por vários outros colegas. Na Semana da Família está sendo abordado vários desses conflitos, e muitos desses conflitos, inclusive, até motivam essa nossa conversa de hoje, porque, com certeza, em algum lugar, alguém já virou no meio de um conflito familiar e virou e falou assim, eu não pedi para nascer, né? Que alguém usa essa frase, e não tem o entendimento da profundidade da alma humana estar encarnado realmente no núcleo familiar. Então, é isso que nós vamos hoje conversar com vocês, né? Eu gostaria, então, aqui de lembrar que a doutrina espírita, ela vê o ser humano como um ser transcendental, um ser eterno, que vai buscar, ao longo de diversas existências físicas, a possibilidade do seu crescimento espiritual através de processos de aprendizado, processos pedagógicos, de N formas, de vários conteúdos, mas que abrange não só a vida física durante uma encarnação, mas também a vida espiritual. Ou seja, na verdade, a família, que a gente entende, é muito mais do que esse núcleo familiar que encarnam juntos para conviver juntos debaixo de um mesmo teto, mas também abrange vários outros que não estão encarnados, né? E todos eles comungam de alguns sentimentos e comungam de alguns objetivos e vão buscar atender esses sentimentos e esses objetivos vida após vida e mesmo no mundo espiritual, né? Então, aqui, essa figura é só para a gente ver isso, não tem esse negócio de céu e terra aqui, na verdade, é tudo muito junto, né? E existe lá no mundo espiritual, e aqui é muito importante a gente usar essa imagem aqui para lembrar, porque quando alguém, por necessidade, resolve ou vê que precisa reencarnar, existem uma grande quantidade de almas afins, almas familiares, que estarão ali junto dessa jornada. Alguns vêm nascendo antes, outros virão nascendo depois, para que possam se auxiliar, se amparar, fazer parte do mesmo processo de aprendizado, e outros ficam lá no mundo espiritual, dando ali os suportes que precisam, não só orando, mas agindo mesmo, estando próximos do coração e da alma, né? E além disso, ainda existe uma grande quantidade de seres que trabalham nesse processo reencarnatório. Então, quando alguém vai nascer, existe uma engenharia para que esse processo reencarnatório possa acontecer, uma engenharia biológica, uma engenharia espiritual. Esse corpo perispiritual tem que ser preparado,
o corpo físico, o futuro corpo físico vai ter que ser selecionado, o embrião fortalecido que vai gerar pelo DNA aquele corpo que mais é necessário para aquele ser, fora outras mudanças, né, que poderão vir a ser preparadas mais tarde por fenômenos aí da vida, né, para que o ser possa ter os elementos na vida que ele precisa para compor aquele quadro da vida que ele precisa. Então, quando a gente vem para assumir um papel necessário para alguns aspectos de crescimento espiritual. E nesse papel ele pode ter etapas, fases, né? A fase infantil, a fase da adolescência, da juventude, a fase adulta, a fase da velhice, né? E todas elas são importantíssimas, cada uma no seu tempo, cada uma com as suas inter-relações familiares, sociais, políticas e econômicas, etc., né? Para que a alma possa aprender, para que a alma possa encontrar aspectos que possam ajudá-la no seu crescimento espiritual, que é o grande objetivo de todos nós, né? É crescer espiritualmente. E a gente não faz isso sozinho. A gente faz amparado uns nos outros, segurando com a mão no ombro, do outro, e muitas vezes em ambientes saudáveis e outras vezes em ambientes tumultuados, com certeza, porque tudo depende da necessidade daquela alma, do aprendizado que ela precisa ter ali. Às vezes um ambiente tumultuado é necessário. Não quer dizer que se prevê violência, e não deve mesmo. Violência, na verdade, é um acaso de engano em que a alma tropeça em algumas atitudes que não deveriam fazer, mas que as respostas que o ser vai dar para cada situação, essa sim é importante, porque vai formar a partir daí novas necessidades, vai formar daí novas conquistas, né? E assim a gente vai galgando passo a passo, vida a vida, relação a relação, resultado a resultado, o nosso crescimento espiritual. Em família. Então, vamos lá aos conteúdos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, nessa nossa busca do entendimento do porquê que eu estou na família que estou, essa é uma das perguntas do Livro dos Espíritos fundamentais, porque a partir daqui é que nós vamos entender a necessidade da família, né? Os Espíritos respondem a essa pergunta dizendo que, se não tivesse os laços de família, haveria um agravamento do egoísmo. E o egoísmo, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade que fazem com que a humanidade não cresça tão rápido quanto deveria, quando poderia, né? Então, o laço de família, pelo que está dizendo aqui, ele vai abrir as possibilidades do ser de se despojar dessa situação egoísta. Por quê? Porque estaremos vivendo juntos com outras pessoas. E aí, nós, naturalmente, vamos precisar compartilhar, vamos precisar estar juntos, vamos precisar amar, vamos precisar acolher, vamos precisar abraçar, no sentido mais amplo, né, não no sentido físico, mas, e aí despojando gradativamente das nossas condições egoístas que deixamos que ficassem incrustados em nossas personalidades desde do primitivismo até os dias atuais. E agora, então, a gente vai
através da vida em família, despojando desse comportamento, né? Agora, vamos lá. Vamos ter esse nosso estudo aí. O que é a família terrena, né? Olhando aí para o livro Na Era dos Espíritos, de Chico Xavier e Herculano Pires, né, com as mensagens do Espírito Irmão Saulo, ele diz assim: a família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. Então, ele coloca 3 pontos aqui muito interessantes. O primeiro deles, reajuste. Então, na verdade, olha só, o espírito mergulha dentro de um corpo, assume um papel, trazendo dentro desse novo papel, né, as condições para que ele possa renovar atitudes que tomou em vidas anteriores, visando o aprendizado, visando fazer com que aqueles erros que veio a cometer no passado possa agora serem refeitos, possam agora ser corrigidos, ser reajustados, não como um castigo, mas como uma oportunidade de acertar, uma oportunidade de ver, agora sim, agora eu estou melhor, agora eu consegui ver que eu realmente melhorei naquele aspecto, né? Através dessa nova oportunidade que eu estou tendo de Pessoal, eu acho que houve algum problema com a conexão do Luiz Eduardo. Vamos aguardar alguns instantes. Só um instante, peço a vocês que tenham compreensão. Só um instante. Sim, o Luiz Eduardo, a conexão dele teve um problema, então vamos aguardar, porque ele já vai resolver o problema e já retorna para nós. Então, enquanto isso, deixa eu ver os comentários. Bom, não há pergunta. Só um comentário do Miguel. Essa visão de que a família é um círculo afetivo transcendental é muito bonita e traz muita paz, pois confirma que a saudade é passageira. Só um instante. Sim, o Luiz Eduardo está falando aqui comigo que a internet dele caiu. Deixa eu ver se ele vai conseguir voltar. A internet é assim mesmo. Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, de compreensão, que já que ele conseguindo, ele já volta, tá? Ele já tá conseguindo reconectar, tá aí. Oi, Luiz Eduardo. Eu estou dando... Voltou. Oi, tudo bem? Caiu a internet. Eu liguei aqui pela internet do celular. Vamos ver se acontece. Eu não sei o que aconteceu. Meu filho saiu correndo para ver lá na internet o que pode ter acontecido no roteador, né? Tá. Mas eu estava aqui falando, fazer o quê? Né? Vamos lá. Você pode... Você só não consegue pôr o slide ou você consegue pôr? Consigo. Então tá. Tá aqui. Já tá aqui. Pronto. Obrigado, viu? Desculpem, pessoal, a internet caia, são coisas que acontecem. Eu estou aqui com a internet do celular, vamos ver se a gente consegue continuar a transmissão. Então, o segundo aspecto
eu estava falando do aspecto do reajuste, mas o segundo aspecto que está nessa frase é dissolvendo as mágoas. Dissolvendo as mágoas é essa condição, né, que a gente precisa para ir aliviando as coisas que o ser vai guardando dentro de si. São sapos que ficam presos na garganta que o ser vai precisar ir se renovando disso. Então, existem milhares de oportunidades que Deus coloca numa existência que é para exatamente dissolver a mágoa. Às vezes, convivendo com aquela pessoa que foi a origem da mágoa em vidas passadas, não como castigo mesmo, vou falar isso várias vezes, mas como uma oportunidade. Né? A Elizabeth, aqui a Beth, oi Beth, na família dita moderna, onde há liberdade quase sem limites, é prenúncio de maior progresso ou decadência para a sociedade? Ela está perguntando. Na verdade, Beth, sempre a vida em família é uma oportunidade de progresso, em qualquer situação que esteja, mesmo que aquela família que a gente está vendo, nossa, tem muita discussão, mesmo nessa situação, a família está criando oportunidades para aquelas almas de se conhecerem, de verem o seu interior, porque a família, ela tem essa coisa de espelhar o nosso íntimo. Então, ela sempre será um prenúncio de progresso em qualquer situação que seja, em qualquer tempo que seja. Tá bom? Obrigado, Beth. E o terceiro aspecto que está aqui, liquidando as contas, né? O que quer dizer isso? Nós assumimos muitas contas, a gente assume muitas coisas, fazendo coisas, prejudicando outras pessoas em vidas anteriores. Isso faz com que a gente assuma realmente uma conta. E aí, agora nós temos a oportunidade de ressarcir condições para certos irmãos nossos que um dia a gente prejudicou. Se isso não for possível, a gente pode estar ressarcindo de outras formas, né, auxiliando pessoas que estejam em situações similares, porque a gente precisa realmente entender as coisas que a gente faz numa existência e, na outra, poder reconstruir. E a família é essa grande oportunidade para que isso seja feito, né? Ainda na família terrena, ela é uma escola. Aqui no livro SOS Família, de Divaldo e Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles nos traz, a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Redenção quer dizer a construção do novo ser, né? Deixando para trás o homem velho e construindo o homem novo. E a família, então, é essa escola para isso, para a gente se reconstruir, né, a partir daquilo que a gente viu que a gente que a gente passou a ser a partir das vidas anteriores, e a gente reflete sobre o que eu quero para as novas existências, para as novas vidas, e vou construindo isso, é a redenção. E ainda na família terrena, agora no livro Pensamento e Vida, excelente livro do Chico e Emmanuel, né? Ele fala assim, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Olha só, eu lembro que eu falei aqui que é um espelho daquilo que nós somos, a gente espelha, porque os nossos atos e o resultado deles, a gente acaba observando nos outros, pela resposta que os outros dão aos nossos comportamentos, a gente acaba se reconhecendo, se percebendo, se pegando em flagrante diante desses reflexos que Emmanuel fala aqui, né? Aqui a Rita pergunta assim, como ficam as pessoas que nesta vida não constituíram família? Olha, Rita, a gente tem às vezes essa ideia de que família é tudo que está debaixo do mesmo teto, mas olha só, cá comigo, eu acho que a gente encontra familiares em muitos lugares. A gente acaba vivendo em família com outras pessoas, da qual a gente começa a se relacionar, né?
como amigos, às vezes, mas como próximos da gente, porque o grande objetivo, viu, Rita, é esse que está escrito aqui, olha só, refletir a nós mesmos, reflexos agradáveis ou desagradáveis, não importa, que vem, que o pretérito nos devolve através dessa relação com o outro. Então, família é essa relação com o outro. Quando você está convivendo, isso fica mais próximo, mais íntimo, e acaba realmente facilitando bem maior esse reflexo aí, esse entendimento daquilo que a gente é. Agora, quando não é possível, você vive sozinho, então você vai acabar vendo com outras pessoas, né? O Miguel está falando assim, você acha que a evolução moral dos componentes da família, independente da composição familiar, é fundamental para o sucesso desse núcleo familiar, ou outros fatores pesar mais nessa questão? Olha, Miguel, deixa a pergunta do Miguel só um instantinho aí, Carolina. Isso, deixa aí só um instantinho, porque o Miguel colocou uma... Caiu. Porque aí você pode ver o seguinte, olha, evolução moral, na verdade, Miguel, não precisa de ter um componente da família que tem uma alta evolução moral, porque, na verdade, todos vão crescer juntos. É tudo um planejamento, né? Os componentes da família são aqueles que precisam estar ali, né, para que todos possam crescer, evoluir moralmente, né? Então, existe realmente diferenças, às vezes, dessa condição de crescimento espiritual, mas todos vão crescer juntos, e não importa mesmo da composição familiar, isso não tem nada a ver. O que tem a ver é a possibilidade da inter-relação entre essas pessoas, se espelhando e se reconhecendo e criando as oportunidades de se refazer, de se remodelar, de tornar uma pessoa melhor, né? Legal, obrigado, Miguel. Vamos continuar. Aqui no livro dos Espíritos, não, esse aqui é no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está escrito lá, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. Olha só, isso é interessante até para o Miguel, que fez a pergunta agora há pouco, e para todos nós. Lá no espaço, quando ele está falando lá no mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pelas semelhanças das inclinações. Aqui na Terra, eles virão, muitas vezes, baseado em necessidades, mas também vêm com esses laços de afeição, simpatia, para que possam juntos compor o quadro necessário para esse crescimento espiritual, né? Porque às vezes a gente precisa mesmo de ter esse abraço, esse aconchego, para que a gente possa, porque às vezes são momentos muito difíceis, a gente precisa de ter esse apoio ao nosso lado, né? Oi, Marcela. Quando uma criança nasce de uma mãe biológica e por um acaso não pode ser criada por ela, e sim por outra família, nossa, excelentes colocações. Essa evolução não teria que ser com ela, ou era para ser com a família que criou? Olha, a evolução, Marcela, ela se faz pelos interrelacionamentos, né? É claro que existem essas questões aí que você está colocando, mas olha, tem tantas pessoas que são adotadas e que nesse relacionamento com a nova família, ela tem oportunidades fantásticas de crescer espiritualmente. E aquelas que não são adotadas também têm oportunidades. Por quê? Porque a alma ela vai aprender com aquilo que ela estiver vivendo. Tudo é uma oportunidade. A vida terrestre, a vida encarnada, toda ela, não importa a situação que seja, é uma oportunidade para a alma crescer. E muitas vezes, aliás, eu diria até que em todas as vezes, o que acontece faz parte de um plano para que aquela situação possa servir para aquela alma de reflexão, para que ela possa vir a aprender situações
que para ela é necessário, né? Eu não estou querendo justificar nada, muito pelo contrário, os seres humanos, eles precisam trabalhar esse aspecto do abandono, sim, com certeza, ele precisa trabalhar esse aspecto das famílias, com certeza, mas se alguém tiver que viver uma situação dessas, a alma vai tirar dessas situações oportunidades de aprendizado, e sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu acredito que Deus é mais sábio do que todos, porque Ele é o Criador. Portanto, se Ele criou, deu aquela condição para aquele ser, para ele viver dessa forma, com uma família, ou com outra família, ou sem família, porque ali reside a condição para aquela alma crescer, né? E isso a sociedade precisa trabalhar também, não só a família, precisa trabalhar as condições as mais favoráveis possíveis. Uma sociedade, quanto mais moderna ela for, quanto mais evoluída ela for, melhor ela vai criar as condições para que as famílias possam estar juntas e as crianças possam ter seus lares, suas famílias, não é? Ok, vamos lá, vamos continuar. Obrigado, Marcela. Qual é o papel da família? Né? Qual é o papel da família? Só um instantinho, Miguel. Né? Vamos aqui comentar isso, eu já falo sobre isso aí. Tá? Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. Isso é verdade. Né? A primeira instituição visível, aliás, do cristianismo foi o lar pobre do Simão Pedro, lá em Cafarnaum. Né? A gente tem que lembrar esse detalhe. Uma das primeiras manifestações do nosso Senhor, né, Jesus Cristo, diante do povo, foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcia. Né? Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. Tá? E a última reunião com os discípulos também se verificou num cenáculo doméstico, que é a Santa Ceia. Está em Missionários da Luz, André Luiz. Coloca para mim a pergunta do Miguel, por favor, Carolina. Aí ele está dizendo aqui, isso explica muitas vezes laços de família serem mais fortes que laços consanguíneos. Com certeza, Miguel. E muitas vezes, né, a gente vai encontrar esse laço de amizade fortíssimos fora do lar também, vai compor novas famílias. Não é assim o casamento? Não é assim? Eu, quando vi a minha esposa pela primeira vez, a primeira vez que eu bati o olho nela, eu já sabia que ali estava a minha futura esposa. Só demorei 3 anos para que ela também tivesse o mesmo entendimento. Mas a gente já se reconheceu. E a gente se reconhece nos amigos também. Porque, olha só o que eu estou trazendo aqui. A inter-relação que é importante. Não importa ali os papéis, filho, pai, vô, tio, amigo, agregado, cunhado, cunhada, enfim, não importa isso. O que importa é que são almas. Todos são almas. E todas essas almas precisam crescer, e estão querendo, desejando esse crescimento. E para crescer, elas precisam se interrelacionar. E aí, o laço consanguíneo, ela é, na verdade, só uma oportunidade. Mas não é só ela, tem várias outras. Obrigado, Miguel. Vamos falar de reencarnação? Então, olha aqui no livro Na Era dos Espíritos, as famílias são aglomerados de espíritos. Esses espíritos são afins porque eles estabelecem, né, nessas encarnações, às vezes até em diversas encarnações sucessivas, né, a linha da hereditariedade biológica. Mas olha só, isso no mundo físico, tá? A questão da hereditariedade biológica, mas não quer dizer que o espírito, a alma, segue esta regra biológica, até porque a alma
ela não tem o corpo físico, ela nasce num corpo físico, né? Ele passa a fazer parte dele, daquela alma. Então, se uma alma, numa vida, nasce num país africano, com a pele escura, e sofre ali preconceitos numa sociedade de pessoas de pele branca, essas pessoas de pele branca ou essa pessoa de pele negra, ela pode vir a nascer com outras questões de hereditariedade biológica totalmente diferente. Para quê? Para aprender. Para aprender, não é castigo, não, é para aprender, para verificar que esse aspecto é irrelevante. O mais importante é o amor, o mais importante é você dar de si para o outro, não importa a situação biológica dele. Então, a gente vai aprendendo isso, e cada vez mais durante o processo de crescimento das civilizações. Por isso é que as civilizações, eu acho que Deus é fantástico naquilo que ele pronto, as civilizações se misturam através, é claro, infelizmente, de processos de conquista, de guerra e tudo, mas ela vai se misturando. E aí vai permitindo que as almas possam se interrelacionar com condições bem diversas e aprendendo muitas coisas novas para o seu entendimento. Então, na encarnação, a gente está atado por compromissos anteriores? Sim, porque a gente estabelece nossos compromissos com as nossas necessidades de aprendizado. Fazendo errado numa vez, a gente vai querer fazer certo da outra. Isso aí é um compromisso, né? Então, a gente retorna, muitas vezes, num lar, não somente junto com aqueles seres a quem a gente ama, mas também com alguns outros, da qual nós criamos condições complicadas, condições difíceis, né? Não para que a gente possa brigar, não para que a gente possa criar um ambiente ruim, mas para que a gente possa exatamente o inverso, aprender a se amar, aprender através da tolerância, através do perdão, através das virtudes, a conhecer que nós somos todos irmãos, né? E o esquecimento do passado, que a reencarnação promove através a alma nasce e esquece as coisas do passado, porque essas coisas do passado são irrelevantes nesse processo de aprendizado. Nesse processo de aprendizado, o mais importante é a oportunidade de refazer de uma forma melhor, de uma forma mais amorosa, as nossas relações com os nossos irmãos, né? E assim a gente vai colocando o nosso potencial da alma, que é um potencial de amor, para fora. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Algumas pessoas falam assim, mas espera aí, a reencarnação eu posso nascer como pai, e eu nasço, eu tenho uma mãe e um pai, e depois na outra eu vou ter outra mãe e outro pai, eu vou ter um cônjuge, depois na outra eu vou ter outro cônjuge, vai chegar uma hora que eu vou ter 10 pais, 10 mães, 10 cônjuges. Não é nada disso. Porque, na verdade, esses grupos de espíritos, eles estão ali juntos, trocando os seus papéis, o que era pai passa a ser mãe, o que era mãe passa a ser filho, e assim por diante, né? Vão trocando os seus papéis, crescendo juntos, porque são famílias lá no mundo espiritual. Eles já têm um laço de familiares. E aí, quando a gente pega e pisa no calo de alguém, esse alguém passa a ser uma grande oportunidade de vir a ser incluído num grupo familiar, através de novas existências de ressarcimento, de reajuste, e ele acaba se incorporando, e duas famílias que antes não se conheciam passam até a aumentar o seu grupo, né? Então, ele está falando, ao contrário, tornam-se mais fortalecidos. O que você colocou aí, Carolina? Põe de novo, por favor.
Aí, essa hereditariedade biológica, que a gente comentou ali atrás, relacionada com as encarnações sucessivas, pode estar relacionada com uma certa preparação para resgate de provas que estão programadas para o futuro. Na verdade, é sempre assim, Miguel. É sempre essa hereditariedade, ela é utilizada pelo mundo espiritual para criar condições do aprendizado que está acontecendo ali naquele instante, naquelas existências, não é? Muitas vezes você tem algum aspecto que a hereditariedade traz de doença, vamos supor, tá? E que a alma que vai nascer ali é uma alma que precisa passar por aquela situação, porque ela viu lá no planejamento reencarnatório, olha, eu tenho que passar por essa situação, então eu vou nascer num corpo cuja hereditariedade vai me dar aquela condição. Então a alma veste o papel da necessidade que ela tem. Então esse negócio de dizer eu não pedi essa doença, muitas vezes não é bem assim. Tá, obrigado, Miguel. Aí tem aqui, o Miguel está participando legal. Isso está relacionado com a visão moderna de família? Na verdade, a visão de família para o mundo espiritual sempre foi a mesma, né? Que é esse agrupamento de espíritos que precisam estar juntos. Hoje, a nossa civilização aqui encarnada é que traz os seus recalques do passado, montados lá nas suas necessidades primitivas, né? Ela começa cada vez mais com as convivências sociais e com o entendimento de que somos seres que vivemos juntos e que precisamos ter a nossa vida juntos, então a sociedade começa a entender essa visão de família como o relacionamento entre os seres, sem realmente se fixar em padrões fechados, herméticos, que na verdade não quer dizer aquilo que se quer, que é o crescimento da alma, né? E aí tem essas simpatias, né? As simpatias terrenas. O Osório está falando, e quando o casal se separa? Boa pergunta, Osório. Aliás, os meus pais se separaram e um dia, meu pai não é espírita, minha mãe tem só uma simpatia, né? Meu pai chegou para mim, depois de vários anos aí, deles já separados, né? Eles tiveram uma vida juntos muito difícil, ele chegou para mim e falou assim, ô meu filho, você que é espírita e que acredita nesse negócio de encarnação, me diz uma coisa, numa vida seguinte, eu vou ter que nascer para ficar casado com a sua mãe de novo? Eu falei para o pai, pai, você acha que você vai precisar fazer isso? Porque se você precisar, vai. Se você não precisar, aí não. Depende de você, não é? Então, essa sua pergunta, Osório, está relacionada à necessidade. Agora, quando o casal se separa, muitas vezes é porque eles não conseguiram manter uma vida juntos por vários aspectos, ou pela falta do relacionamento saudável, ou por, Deus me livre, por violências, né? Mas o casal se separa, mas cada ser, ele vai encontrar a continuidade da sua condição familiar com outros seres, não é? O relacionamento das almas que é o importante, né, para que a alma possa crescer, possa burilar, possa assumir outros aspectos de personalidade, de habilidade, de crescimento moral, né? Então, a imoralidade, muitas vezes, está nos atos que a gente comete para com o outro, atos de violência, de impaciência, de intolerância, de sobreposição sobre o outro, enfim.
Mas a moralidade está no convívio e no aprendizado que se pode ter dessas relações, né? Aí você tem aqui, ó, simpatias terrenas. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Isso está no Evangelho, né? Ou seja, se você tem afeição para alguém, isso é um índice, um indicador de que existiu uma simpatia anterior. Porque para você formar uma simpatia nova, recente, com alguém que você nunca relacionou em existência nenhuma, é um processo. É um processo de aceitação, é um processo de entendimento, é um processo de auxílio, e depois ao amor num passo mais à frente, e aí a gente vai sedimentando essa simpatia e formando laços mais profundos de amor, né? Nossa, obrigado pela participação. Cláudia, como podemos explicar o caso de uma mãe que tem uma filha, mas não casa-se com esse homem, e a relação dessa filha é muito difícil com este pai? Isso está programado? Programação, geralmente, é para que as coisas deem certo, né? Ninguém faz uma programação para algo dar errado. Lá no mundo espiritual também. Aliás, na indústria, que eu venho da indústria, a gente nunca planeja algo para dar errado. A gente sempre planeja para dar certo, né? Nós, seres humanos, é que temos os nossos problemas, né? E, às vezes, a programação aí está exatamente em um pai, uma alma ser pai, a outra alma ser filha, para que possam juntos encontrar oportunidades de reajustes de situações do passado. Isso pode ser, sim, essa programação, e é isso que é o certo que se quer, essa oportunidade de reajustes de situações do passado. Mas pode acontecer, sim, de ser necessário mais de uma existência, né? Dependendo do grau do antagonismo que existe entre esses dois seres. Mas que oportunidade, e os laços de família são essas oportunidades, com certeza, Cláudia, mas a gente precisa sempre buscar a melhor condição possível de convívio com as pessoas. Concorda? Né? Vamos lá, simpatias terrenas. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Olha só essa frase que está no Evangelho. É exatamente aquilo que a gente está conversando. Todas as existências promovem essa oportunidade de avanço. Aí você vai dizer, pô, mas aquela pessoa foi uma pessoa terrível a vida inteira, faleceu, até o último minuto ele foi uma pessoa terrível para com os outros. Isso também é uma possibilidade de aperfeiçoamento. Como? Porque quando chegar lá, no mundo espiritual, e ele olhar para trás e ver aquilo que ele foi, ele vai sentir a vontade de fazer diferente. Ele vai sentir que, nossa, eu infelizmente não fiz aquilo que eu programei para fazer, eu fiz diferente, eu fiz errado, ou eu fiz errado aqui, entre aspas, né, porque errado é quando a gente faz algo que não é o que estava programado, né, não quer dizer que é mal, mas quer dizer que não era exatamente aquilo que era para fazer. Então, ele vai sentir a vontade de refazer. E essa vontade de refazer é um aperfeiçoamento. Porque para brotar essa vontade, é preciso reflexão, é preciso a alma olhar para si, e é preciso ela comparar as possibilidades de crescimento espiritual que outros ao seu redor estão entendendo, e ela precisa desejar sair desse estado e ir para este outro, e nesse caminho ela pode empreender em várias existências aí. Então é realmente uma oportunidade, né? Ninguém erra de endereço mesmo, Mari. Mari.
né? Ninguém erra de endereço. Por quê? Porque é tudo planejado. Existe lá no mundo espiritual engenheiros de reencarnacionistas, existem departamentos de reencarnação, existem... Na verdade, é tudo muito bem estabelecido. E as pessoas vêm exatamente com aquela programação. Então, para você nascer, Maria, foi preciso que vários espíritos trabalhassem essa possibilidade em diversos aspectos. E olha que coisa mais interessante. É preciso não trabalhar só os aspectos da Marie, mas os aspectos dos pais da Marie, os aspectos das pessoas que convivem com a Marie, os aspectos da sociedade com que a Marie vai se relacionar. Tudo isso numa teia fantástica, divina, né, que é promovida pelos espíritos que trabalham em prol do auxílio do próximo, né, intuídos pelo divino, para que a gente consiga realmente nascer no endereço que deve nascer. Ótima colocação. Então, as heranças e parecências físicas são decorrências dos gametas, né? No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os seus progenitores. Então, tem muitas pessoas que vêm assim, tal pai, tal filho, o fruto não cai longe do pé, eles começam a ver que o comportamento de certas pessoas são muito parecidos com o comportamento das pessoas da família e acham que isso é um processo genético. Na verdade, é um processo de afeição que já se formou de diversas vidas. Veja bem, nós que vivemos assim com certos amigos, vocês que vão para a escola, vocês jovens que vão para a escola e se fazem aquele grupinho de amigos, às vezes até desde o primeiro dia, começam a ser muito parecidos. A mesma coisa acontece com as pessoas ao longo de diversas existências. Esse convívio espiritual vai fazendo com que a gente vá se afinizando e tendo pensamentos muito parecidos, jeito muito parecido de ser, ideias muito parecidas, e aí a gente nasce numa família, e não é porque é genética, mas é porque ele faz parte daquele grupo familiar, né? Muito bem. Agora, antipatias. Porque tem as simpatias, mas tem também as antipatias, né? Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos. Antipáticos não quer dizer que ele é um espírito ruim, quer dizer que ele não tem simpatia um com o outro, que os espíritos ali não existe um laço de simpatia entre si, né? Eles são antipáticos ou são estranhos uns com os outros, né? Com um duplo objetivo ali de quê? De servir de prova para uns e para outros um meio de progresso. Então, sempre tem um objetivo. E aqui ele está colocando 2 objetivos no Evangelho segundo o Espiritismo. De prova, por que é prova? A prova, muitas vezes, é de eu suportar uma determinada situação. Tá? E por que progresso? Porque é sempre uma oportunidade de aprendizado, né? A Nilza está dizendo aqui, ninguém entra na nossa vida por acaso. Isso mesmo. Seja isso no campo familiar direto ou indireto, como amigos, por exemplo, que é o indireto, né, Nilza? Com os quais temos muita afinidade. Então, realmente, a gente acaba se relacionando por esses aspectos aí, né? E a Rita vem, dentre os espíritos que reencarnam na mesma família, por várias existências, terão sempre espíritos mais avançados e menos avançados espiritualmente. Assim terá uma hora que os membros não serão os mesmos. Olha, Rita, o crescimento espiritual das almas, de uma vida para outra, é medido, como já disse alguns, em milímetros, ou seja, você cresce sim, você aprende sim, mas não é uma coisa assim, uma estirada tão longa assim, a ponto de um não conseguir mais acompanhar o outro, né? A menos que algumas almas realmente fiquem recalcitradas em alguns erros
vidas sucessivas, várias vidas sucessivas. A gente já viu isso em alguns romances, né? Mas mesmo assim, aqueles que avançam, eles não perdem os laços de amor. Eles voltam sempre para ajudar aqueles que ficam, para ajudá-los a crescer. E isso que é fantástico nesse laço de afeição e de amor entre as almas que formam o que a gente chama aí de família espiritual. Muito bem, né? Ainda sobre antipatia, só um instantinho, Flávio, pode deixar aí o texto dela. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram através dessas antipatias, o caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, e desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Né? Ali está o C cedilha do raças, por causa do texto da Flávia ali. Né? E ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na verdade, isso aí vai fazendo um crescimento, não só daquele conjunto de espíritos que estão dentro de um seio familiar, mas isso se alastra, porque esse processo sendo feito em todos os núcleos familiares acaba levando toda uma coletividade, uma civilização inteira. Nossa, que coisa fantástica, Deus deve ter muito trabalho mesmo. Né? Vamos ver o que a Flávia disse aqui. O espírito de um animal doméstico querido pode reencarnar como um membro da família? Olha, Flávia, os animais não são como as almas humanas, né? Eles são princípios inteligentes e não podem reencarnar como seres humanos, né? O processo é outro e não está... Eu não vou me estender muito, Flávio, apesar do amor que a gente tem para alguns animaizinhos, eles não encarnam como membros de família, não. Eles são animaizinhos, né? E, portanto, é outro processo. A gente até pode programar, viu, Carolina Guedes? Uma outra aula para falar sobre os animais, tá bom? Deixa eu mudar aqui o slide, daí eu vejo aqui a Cláudia. A Cláudia está falando, e quando o cônjuge desencarna? Continuamos com as obrigações morais e espirituais com seus irmãos de sangue? Olha, você vai continuar com as suas obrigações morais e espirituais com aquilo que o teu coração e a sociedade nos recomenda. A sociedade, quero dizer, porque muitas vezes a gente tem realmente, socialmente, por lei, alguma relação que precisamos manter, né, por algum processo de lei da nossa sociedade, né, mas as obrigações morais vêm do coração, vêm da alma, vem essa simpatia, ela pode existir, ou a antipatia, que é o que a gente está comentando aqui, né? Se for antipatia, e a gente tem a oportunidade de convívio, para a gente ressarcir isso, para a gente mudar isso, né? Mas, às vezes, a gente sabe, né, Cláudia, que às vezes a coisa é bem difícil, né? Mas Deus não exige da gente o impossível, mas Ele nos auxilia a fazer aquilo que a gente consegue, que está dentro das nossas possibilidades, né? Então, olha lá, antipatias. Adversários reaparecem como membros da família, certo? Por quê? Para receber amor. E se a gente recebe, às vezes, aquele nenenzinho, e não importa o que ele seja, o que importa é que aquele ser vai receber o nosso amor. E isso é importante, porque a partir daí a gente vai crescer em afinidade, a gente vai crescer em perdão, em tolerância, em auxílio, em amor. Né? E aí, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguições inconscientes, muitas vezes. Sabe aquela antipatia gratuita, né? Experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Se a gente der vazão a isso, porque nós somos seres inteligentes da criação. Então, nós podemos, sim, nos ver espelhados, olha, estou tendo uma animosidade, uma antipatia para com aquela pessoa. Então, a gente tem ali uma grande possibilidade, uma oportunidade de refletir.
Se eu tenho aquilo, então eu devo trabalhar para recuperar esse elo, esse sentimento, e trabalhar pelo menos um pouco, modificando essa relação. Que seja esta existência, a partir dela, um novo marco de relação com essa outra pessoa. Olha só que fantástico, não seria? Né? E por que a gente nasce junto? Exatamente para isso. Para que a gente possa remodelar as relações, para que a gente possa aprender com elas a nos tornar melhores, auxiliando o outro a se tornar melhor também. Né? E aí tem toda uma questão psicológica, tem toda uma questão aí, e os limites também. Ninguém, é claro, que se obriga a transpor limites do que é possível, né? Porque já que a gente tem essa necessidade de crescimento espiritual, a gente precisa utilizá-la dentro das nossas condições. Não podemos dar saltos maior do que nossas pernas, mas é muito importante fazer a reflexão das nossas possibilidades. Importantíssimo, porque muitas vezes abandona-se a primeira animosidade que acontece. Mas refletiu, você pensou, raciocinou, verificou as possibilidades, por acaso ou não, verificou as condições possíveis ou não. Então, isso que é importante. Aqui ele fala, a tara familiar é o resultado da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Quando ele fala que a tara familiar, tá? Ele está querendo, eu busquei aqui o dicionário, porque às vezes usa uma palavra aí que pode ser mal entendida. O dicionário aqui está dizendo significado de tara, defeito físico ou moral, congênito ou adquirido, falha, quebra, pode ser também o peso de embalagem de uma mercadoria, né, a tara que vem na etiqueta das embalagens, ou de um veículo que a transporta, né. O sinônimo de tara, está ali, mácula, falha, senão, defeito, diminuição, quebra. Então, voltando aqui, esse senão familiar, esse problema familiar, é o resultante, muitas vezes, de conjunções de débitos. Conjunções são vários débitos que você, às vezes, se conjuga ali para que, naquela situação, né, muitas vezes, dentro de um planejamento genético, você veio com uma doença ou com uma condição genética que te coloca numa condição mais difícil, né, enfermiça, mas ela é aquilo que foi planejado conforme essa condição, esse merecimento, a face dos compromissos que a gente tem com a vida. Compromissos com a vida quais são? O do nosso crescimento espiritual. Para isso é que existe a vida. E para isso que muitas dessas coisas acontecem. E por isso que pessoas espiritualizadas que passam por situações como essa, passam sorrindo. Passam assim, não, está tudo bem. Passam a dizer, porque entendeu. É o que preciso. Né? E aqueles que passam com revolta, com desdém, botando a culpa nos outros, em Deus e tudo mais, vão depois ter que refletir por esse aspecto depois do retorno para o mundo espiritual. Né? Já tinha acabar aqui, né, Carolina? Né? Vamos só dar uma passada aqui. Ô Miguel, depois eu respondo para você lá no Facebook, tá bem? Né, fica tranquilo, que eu vou dar uma passada aqui, porque eu preciso ver aqui o que a gente pode seguir. Amparo mútuo no núcleo familiar é importante, só para eu fechar aqui no tempo, né? Dois seres em se unindo no casamento não são unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e o progresso das boas obras a que se dediquem, mas também, e principalmente, e muito principalmente, ao amparo mútuo. É verdade. Os seres que se unem no casamento, o casamento quer dizer o conjugado, né?
não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana, mas principalmente ao progresso das obras a que se dediquem juntos, mas também e principalmente, e muito principalmente, olha só, ao amparo mútuo. Eu queria ter colocado esse slide, apesar do tempo já estar esgotando, você me perdoa, Carolina? Porque ele vai dizer exatamente o motivo da família. O amparo mútuo, né? Eu vou pular aqui rapidamente um monte de coisas, tem vários lembretes, mas isso aí depois a gente pode voltar e vir aqui na conclusão, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, porque cada um faz aquilo que precisa, segue a vida conforme necessita, né? Na linha mental em que lhe caracterizam as suas tendências. A chamada hereditariedade psicológica, que, entre aspas, é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinação, né? Depois a gente fala que tem a minha família que agora está fazendo evangelho no lar dessa forma, né? E a gente está junto sempre, família é tudo, esteja onde for, na terra ou na espiritualidade. Gente, eu tive que correr bastante aqui agora, porque a gente até respondeu várias perguntas, mas eu vou responder as perguntas lá no Facebook, tá bem? A do Miguel, que fez agora há pouco, e outras que lá tiver, tá certo? Foi muito legal estar juntos com vocês, a gente colocar esse aspecto da família corporal e família espiritual, para que a gente possa relaxar um pouco nossa alma, nossa tranquilidade, e abraçar as oportunidades que a vida nos traz, enxergando que somos almas eternas, que aqui estamos mergulhados num papel, e esse papel, depois a gente deixa ele de lado e volta para o mundo espiritual. E voltando lá para o mundo espiritual, vamos rever, vamos reanalisar e programar uma nova oportunidade, e assim vai. E vamos crescendo juntos. É esse o grande objetivo das almas, né? Obrigado a todos. Vamos agora fazer uma prece. Vou pedir para todos nós agora elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade dessas reflexões, desses estudos que a doutrina espírita nos permite, com esse conhecimento daquilo que nós somos, do objetivo que a gente tem enquanto alma, de crescer juntos, uns aos outros, de braços dados, seguindo em direção ao nosso Mestre, Jesus, por meio do amor. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Luiz Eduardo, nós agradecemos pela sua palestra. Eu percebi pelos comentários que o pessoal gostou muito, é um tema que as pessoas têm bastante interesse. Eu também achei muito legal os comentários. Eu tive que pular vários slides, mas isso, o mais importante é a participação, né? Dá até para fazer pela internet. uma segunda parte. Então, nós te agradecemos e convidamos os senhores e as senhoras para a palestra de amanhã, que vai ser com a Célia Leão, e o tema será a felicidade deste mundo. Então, assim, nós encerramos mais uma noite. Nosso muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, e até a próxima. Tchau, pessoal.